Bom, Karen, eu queria entender um pouco com você lá do seu início, primeiramente, né? Não tem como a gente não começar do início. Cara, você é uma atriz, ex-atriz global e uma atriz mirim. Cara, tu começou muito cedo nessa arte. Como que é para uma criança aprender a atuar e com pouco tempo, né? Quer dizer, eu não sei quanto tempo, você vai me dizer. Mas já está ali numa novela de extremo destaque. Sim. É. Como que foi isso? Como que foi essa criação? Como você chegou, alcançou até chegar na novela Caminho das Índias? Sim, levou bastante tempo, assim. Bastante tempo eu acho muita coisa, mas levou um tempo de estudo e evolução. Eu comecei no teatro e na dança ao mesmo tempo, com 4 anos de idade. Eu ganhei uma bolsa no teatro, depois de uma descoberta, onde eu falei um texto e a Andrea Vancini, que era a dona do teatro, ficou deslumbrada. Falou, não, você vai ganhar uma bolsa. Eu ganhei uma bolsa. E, ao mesmo tempo, eu fui para a Casa de Dança Carlinhos de Jesus, que Sei. é mestre. E aí eu fui para lá, ele me ouviu falar um texto. E por conta do texto, eu ganhei uma bolsa na escola de dança. Caralho, que foda. E era muito perto um do outro. Então eu saía do teatro e ia para aula de dança. E isso tudo com 4 anos de idade. Desde então, eu sempre fiz testes, eu sempre fiz gravações de texto, né? E fui evoluindo, fui amadurecendo, mas eu comecei a trabalhar muito nova, gente. Eu comecei a trabalhar, eu acho que meu primeiro trabalho eu tinha 5 anos de idade. Eu fiz O Menino Maluquinho. Caralho. Sério, Menino Maluquinho. Eu fiz um episódio que foi Baleia de Rio. Eu era a namoradinha do Menino Maluquinho quando ele tinha 5 anos de idade. E é muito incrível esse vídeo. Eu não tenho 2 dentes da frente, assim, loucura. Mas eu era muito nova, só que eu lembro muito das responsabilidades. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente não fala, mas atriz, ator, mirim, as pessoas têm mania de falar, é diversão, pra criança é diversão, mas não é. Eu acho que a diversão ela é até um certo ponto, mas a gente tem que amadurecer mais rápido, porque a gente precisa entender o que é trabalho e o que é diversão. A gente precisa diferenciar. Porque eu, com 5 anos, tinha uma agenda de acordar às 5 da manhã para fazer uma gravação e voltar para casa umas 8, 9 horas da noite. Entendeu? Caramba. Pois é, e isso tudo conciliando com a escola também. Caminho das Índias foi a novela que explodiu, né? Eu acho que em todos os sentidos. Quem não conhece Caminho das Índias fez muito sucesso, ganhou prêmio internacional. E a minha personagem, ela fez um sucesso que eu não esperava, sabe? Eu fui escolhida para fazer Caminho das Índias pela própria autora da novela. Eu fui fazer o Foda. teste da novela com mais 2 meninas, se não me engano, com a pesquisadora dela, a Sandra Regina. E a Sandra ficou impressionada na época o quanto eu parecia com a indiana que eles estavam procurando. Eles queriam uma menina parecida com a indiana, uma foto de uma criança indiana. E ela olhou pro meu pai, eu lembro disso até hoje, ela virou pro meu pai e falou assim, ela é a cara da menina que a gente tá procurando. Ela me mostrou a foto. E eu era a cara da menininha indiana que eles estavam procurando. E aí, nesse dia do teste, eu fui embora com meu pai, eles falaram que iam retornar. É uma história muito absurda. E aí, na beira, assim, eu falei assim, pai, vamos na praia. Era ali em Copacabana e tal, aí a gente foi na praia, nisso o telefone do meu pai toca. Aí era a pesquisadora falando, a Glória Pérez quer que eu faça um outro teste com a Karina. E vai ser no play do apartamento dela. Aí meu pai já, caramba. Inusitado, né? Aí meu pai, caramba, Karina, será que você vai conhecer a Glória Pérez? É a maior autora que tem, ela é brilhante, várias novelas. E eu, assim, apenas uma criança indo fazer mais um teste. Eu já tinha passado por vários testes, sabe, Lorde? E muitos testes era não, era porta na cara, era não vai conseguir. Isso acontece muito, sabe? Só que meu pai, eu sempre tive uma rede de apoio muito boa, sabe? Meus pais, eles sempre tiveram do meu lado, eles sempre me ajudaram muito e me explicaram, nunca mentiram pra mim. Sempre falaram, ó, a vida é assim, você vai levar não, mas se você quer continuar, se você quer, a gente vai estar contigo. Sempre foi assim, graças a Deus, eu sempre tive uma família que me apoiou muito. Muito maneiro. E aí, quando eu subi assim, a Glória Pérez estava lá me esperando pra fazer o teste na frente dela. E aí eu tive que dançar todos os estilos de dança, eu tive que falar o texto, mas o que focou pra ela foi porque eu sabia um pouco de dança do ventre e eu falei um texto. E aí ela olhou pra mim, acabou o teste, ela olhou pra mim e falou assim, é você. E aí eu tipo assim, eu o quê? Ela, você vai ser a Nuxa, você é a menina que eu tava procurando. Meu pai começou a chorar, eu comecei a chorar, eu não acredito, depois de tanto não, na vida, eu com 9 anos de idade. Depois de tanto não acredito. E
Daí que começou, assim. O teatro, ele me ajudou muito, mas eu acho que se não fosse pela dança, eu não estaria lá. Entendi. A dança foi a maior influenciadora. Porque eu fazia muito isso na novela. Eu fui marcada pela dança. Todo mundo olha pra mim, eu ia na rua, faz a dança aí. Eu com 9 anos de idade, às vezes brigando com a minha mãe na rua porque queria uma boneca, vinha alguém, você é menina da novela, dança aí pra mim. Tem como tu dançar aqui pra gente? Tô usando. Que ela levantando já, acostumada. Em cima da mesa aqui, ó. Mas foi basicamente isso, assim, de Fora. início foi... Pelo que eu entendi, né, você começou no teatro, então, ali na dança com 4 anos de idade, certo? Isso. E você só foi chegar no Caminho das Índias com 9. Exato. Então, muita coisa aconteceu Muita ali coisa. naquele meio tempo. Uma coisa que me intrigou, eu achei muito interessante você trazer esse ponto, é a questão de você, quando começou nessa profissão, mesmo sendo uma criança, você sabia da responsabilidade que era brincar e o que era trabalhar. Exato. Quem é que você entende assim que foi muito importante para te nortear? Eram as pessoas que estavam ali não sei se era faculdade ou curso, mas a própria o pessoal que ministra o curso de teatro, ele já começa a moldar isso ou não muito? É mais sobre a família? Não, é sobre a família. É o Sobre a suporte família. familiar totalmente. A família, ela vem como uma consulta psicológica, entendeu? Saquei. Como uma terapia nesse meio. Para uma criança, a família é o suporte. Mas eu acho muito importante também crianças que estiverem entrando nesse meio, pais que estiverem colocando crianças nesse meio, colocar uma terapia, colocar no psicólogo, porque é importante isso desde novo para a criança, porque frustrações vão ter. Os nãos vão aparecer e a criança ela tem que estar preparada. Eu, graças a Deus, como eu disse, os meus pais, eles sempre foram muito sinceros comigo. E tudo que eu fiz foi por vontade minha. Em Entendi. nenhum momento houve aquela coisa de, não, você vai fazer. Isso aqui, tudo era questionado, tudo era perguntado. Quando na época de Caminho das Índias, eu viajava muito a trabalho, eu fazia muito trabalho, gente. Eu trabalhava muito. Era assim, muita coisa mesmo. Todo final de semana eu estava aqui em São Paulo, participando do Faustão. Eu viajava a trabalho, fazia comercial. E assim, tinha um trabalho, todos os trabalhos que eu fiz durante esse tempo, meu pai virava para mim e falava assim, tem isso para você fazer. Você quer fazer? Eu falava, quero. Tem um lugar tal, vai ser difícil a gente ir, não sei o que, você quer ir? Quero. Tudo ele perguntava e se eu falasse não, não ia rolar, entendeu? Já tiveram situações onde eu tava muito exausta, assim, de eu ficar 6 horas na rua fotografando, fazendo foto, trocando de roupa, assim, nos lugares, indo em marcas, em lojas, e chegar uma hora que eu já tava sem comer, ou então, tipo, cansada, meu pai virava e falava assim, gente, acabou, ela não vai fazer mais. Entendeu? Ela precisa comer, ela precisa... Então, meus pais, meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram essa atenção e esse cuidado, entendeu? Nunca deixaram, assim, sair do que eu queria, entendeu? Entendi. Era tudo passado por mim. E isso é muito importante, porque eu ainda era uma criança também. Com entendeu? certeza. Tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.